Meu nome é Manuel e junto com o Juliano eu vou explicar o nosso trabalho de recuperação. Bom, primeiro a gente tem a definição da chave, do nó, desculpa, com a chave e o próximo, a instanciação deles, né, com chave recebendo K e próximo nulo, e a definição da tabela hash, na qual a gente implementa o hash com encadeamento separado. A gente tem a constante A, que foi definida já antes do trabalho, um vetor de lista e um int com tamanho m. A gente tem daí a definição da contagem de colisões da tabela, das colisões de lista, comparações que deram sucesso e comparações que deram fracasso, e a instanciação deles, com tamanho m recebendo m, tabela recebendo nó com o valor de m, e o valor das contagens começando como zero. Aqui a gente tem uma interação para definir de início o valor do i dentro da tabela como nulo, de todos, né? Então a gente faz uma interação de i como menor que m e a gente define como nulo e vai iterando, né? E a gente tem daí o módulo resto, no qual a gente retorna o valor do resto da divisão de A por B, no qual a gente utiliza no calcular divisão, no qual a gente divide a chave pelo tamanho m e retorna o resto dessa divisão. Aqui a gente daí utiliza a gente tem o calcular multiplicação. Aqui na verdade a gente utiliza aqui para encaixar o número dentro do tamanho da tabela. A gente tem o calcular multiplicação, no qual ele serve para fazer o embaralhamento, né, do hash, né, no qual a gente define k como valor da multiplicação da constante a vezes a chave, e a gente daí pega a parte fracionária, que é o valor desse k menos esse valor menos o próprio k sem os decimais, né, que daí seria a parte fracionária. E com esse valor de fracionária a gente multiplica pelo tamanho m e atribui esse valor ao hash valor, no qual depois a gente retorna ele como inteiro. A gente tem daí o calcular dobramento, que daí a gente separa em três blocos, em três dígitos, tendo um int bloco, um int soma começando como zero e k começando como chave, recebendo o valor de chave. Enquanto o k for maior que zero, o bloco recebe o valor do resto da divisão de k por 1000, a soma recebe o valor da soma mais o bloco, e o k recebe daí o valor de k dividido por 1000, e a gente retorna daí esse valor aqui a gente diminuiu, né, o valor da chave. E a gente retorna o, o resto da divisão da soma pelo tamanho m. A gente tem o calcular hash, que daí ele escolhe qual método usar, né? Com um int começando como zero, e o tipo da função, que se caso for é calcular divisão com a chave, calcular o 2, caso 2, calcular multiplicação com a chave, e caso 3, calcular dobramento com a chave. E a gente retorna esse índice. A gente tem a parte da inserção, no qual o índice recebe o valor do calcular hash com a chave e o tipo da função, e um novo nó é criado com a chave, né? E se o índice dessa tabela for diferente de nulo, ou seja, já existe um, a contagem de colisões da tabela é incrementada em 1. O nó atual o nó atual recebe o valor do índice da tabela e uma variável de comparações da lista é iniciada com o valor de zero. E enquanto a gente daí vai interar nessa tabela, né? Que enquanto o atual próximo for diferente de nulo, ou seja, enquanto tiver ainda nos próximos espaços, o atual recebe o valor do atual próximo, ou seja, ele vai indo para frente, e a comparações de lista é incrementada em 1. Quando ele encontrar um nulo, o valor de atual próximo recebe o valor desse novo nó e o valor da contagem de colisões na lista ele é atualizado, né, com o valor da comparações de lista mais o da contagem de colisões. Caso o índice dentro da tabela for nulo, ou seja, está vazio, o índice dessa tabela recebe o valor do novo nó. A gente tem o buscar, no qual o índice recebe o calcular hash, e o nó atual recebe o valor do índice na tabela. A gente tem uma variável comparação inicial como zero e uma variável encontrado começando como false. Enquanto o atual for diferente de nulo, ou seja, tiver 1, né, o comparações ele é incrementado em 1, né, recebe o valor atualizado de 1, daí de comparações mais 1. E se a chave atual for igual à chave,
o encontrado ele recebe o valor de true e a gente tem um break no qual a gente continua o código. E o atual recebe o valor do atual próximo. E se o isHit, né, que foi pedido na, nas especificações do trabalho, se ele for verdadeiro, né, a gente atualiza o valor da comparação de sucessos com o valor das comparações mais, né, o valor antigo das comparações de sucesso. Caso ele for falso, a gente daí atualiza o valor das comparações de fracasso com o valor das comparações mais as comparações de fracasso anteriores e retorna encontrado. E aqui é onde a gente faz o experimento da tabela hash, no qual a gente tem a definição do tamanho da tabela, do tamanho do número, né, de chaves, ou a quantidade, né, delas, e as seeds, que foram definidas anteriormente, no início, antes do trabalho, e o número delas. Aí a gente tem aqui uma definição do tipo da divisão, né, com 1, multiplicação 2, baralhamento, dobramento 3, e a quantidade de funções dela, o nome delas, o número de repetições mínimo que foi pedido, de 5, e o checksum. Aí a gente tem o início do dataset, né, da, da lista de dataset, e aí aqui é onde a gente gera ele, né, começando um novo, com o valor, a quantidade de chaves, e aqui a gente gera daí um valor aleatório para selecionar com a seed, né? Um valor aleatório com a seed. Aí a gente tem um mínimo de chave e o tamanho dela, o tamanho de uma chave, né? E aqui a gente tem uma interação, começando o i como 0, e enquanto o i for menor que o tamanho, que o número a quantidade de chaves, a chave recebe o valor aleatório da chave, né? Mais o mínimo da chave. Aí a gente tem o chave dataset, né, o índice do chave dataset recebe o valor de chave e essa interação continua. Aqui a gente tem o fazer busca, né, no qual a gente tem a definição do início e o fim que vão ser usados para tempo e o tempo total, né, de hits e misses, milissegundos zero também. Aqui a gente tem daí o valor de comparações de sucesso e fracasso atualizado como zero. E aqui a gente daí inicia uma iteração. I começando como zero. E enquanto i for menor que n dividido por 2, a gente vai usar somente metade das chaves, da quantidade de chaves, para fazer essa operação. A gente busca esse índice nas chaves inseridas, o tipo da função, e o set true para somente devolver os que forem encontrados como o verdadeiro, né? E a gente daí tem a interação. E enquanto o... Desculpa, estou falando muito rápido. Enquanto o... desculpa. A gente tem daí a definição do R igual a zero. E enquanto o R for menor que o número de repetições, a gente tem a definição de um tempo. A gente pega o tempo do início e faz a interação do I na busca, né, do chave dataset. E retorna só quando for e retorna o verdadeiro. E incrementa 1. E a gente pega esse tempo no fim. E como a gente usou o set true aqui, aqui ele só vai selecionar o tempo total que ele encontrou acertando, né? Ou seja, a gente tem a atualização do tempo total de hits com o valor do tempo total de hits mais o valor de fim menos início. Aqui a gente tem mais um, né, que é a mesma coisa, só que daí para o caso de erros. Daí a gente tem uma tabela de tempos, no qual o primeiro índice do tempo seria o tempo total de hits dividido pelo número de repetições e o tempo total de erros, né, misses, dividido pelo número de repetições e retorna o tempo. Olá, eu sou Juliano e eu vou explicar o método main, que funciona como orquestrador de todo o nosso experimento. Como a gente precisava testar várias combinações diferentes, nós estruturamos o código com 4 tipos de laço de repetição, while aninhados, né? Então, aqui a gente tem os 3 tamanhos de tabela M, as 3 funções de hash, divisão, multiplicação e dobramento,
os 3 tamanhos de dados N e finalmente as 3 sementes aleatórias, né? Aí aqui depois a gente tem o num repetições, que dentro do loop mais interno a gente realiza as medições. Para garantir precisão estatística no tempo de inserção, nós repetimos o processo de criar a tabela e inserir os dados 5 vezes, conforme pedido no enunciado. E aí logo aqui abaixo a gente tem o checksum. Então é um ponto importante para poder fazer o cálculo dele, né? Na primeira rodada de inserção nós somamos os hashes das 10 primeiras chaves geradas. Isso serve para validar que a nossa geração de dados e as funções hash estão se comportando de maneira determinística e igual para toda a turma. Além do tempo, nós também capturamos aqui a contagem de colisões na tabela e o custo de percorrer as listas encadeadas. E aí, mais aqui para baixo, a gente vai ter o fazer busca, que após pedir a inserção, a gente cria uma nova instância da tabela, que é a tabela final, e chamamos o método auxiliar fazer busca. Esse método ele é responsável por medir separadamente o tempo e as comparações para caso de sucesso hits, né? E fracasso no caso de misses. E aí a gente tem também por fim a geração dos dados, né? Aqui, ó. Então, a gente concatena cada resultado numa string gigantesca chamada CSV output e seguindo rigorosamente o layout de colunas pedido. Ao final da execução de todos os laços, imprimimos esse bloco CSV no console, que pode ser adicionado para um arquivo ou copiado para o Excel para análise. Então essa é toda a nossa função main. E aí aqui eu vou apresentar um pouquinho dos nossos gráficos, né? Então começando pela análise de desempenho temporal, neste primeiro gráfico, a gente vê que o tempo médio de inserção em milissegundos, conforme o dataset cresce até 100.000 elementos, é nítido que o crescimento linear é condizente com a teoria. Porém, na linha verde ali, que é a função hfold, ou seja, o dobramento, ele viu que é significadamente mais lenta que as funções de divisão e de multiplicação, né? Então, enquanto a divisão e multiplicação ficaram rentes ao eixo x, ou seja, elas são muito rápidas, o dobramento teve um custo computacional muito maior. Mas por que isso aconteceu? O próximo gráfico vai explicar. Então aqui a gente analisou a qualidade da distribuição das chaves. O eixo Y mostra a média de que nós tivemos que percorrer na lista encadeada para inserir um item. E é possível ver até 100.000 elementos. A barra verde, que é o hfold, é muito mais alta, chegando a uma média de 34 nós percorridos, enquanto as outras ficaram na casa dos 17 ali mais ou menos. Isso prova que o dobramento gerou mais aglomerações, ou seja, mais clusters na tabela para esse cenário. Isso nos leva à conclusão fundamental deste experimento. Distribuições mais uniformes reduzem o custo médio no encadeamento separado. Como a divisão e multiplicação distribuíram melhor, as listas ficaram menores e o algoritmo rodou mais rápido. Aqui a gente tem o nosso terceiro gráfico, que nesse gráfico a gente ilustra o impacto dessas colisões na operação de busca. As barras aqui quase invisíveis à esquerda são a divisão e multiplicação, extremamente eficientes. Já as barras grandes à direita mostram o custo do desdobramento. Um detalhe teórico importante aqui é a diferença entre as barras claras e escuras. A barra escura, que é o fracasso e o miss, né? E a barra maior, que é a clara, que é o sucesso hit. Isso ocorre porque para conferir, né, o detalhe teórico, a diferença se torna importante. Isso ocorre porque para confirmar que um elemento não existe, o algoritmo é obrigado a percorrer a lista encadeada inteira do compartimento. Já no sucesso, em média, ele encontra o elemento na metade do caminho. O excesso de colisões do hfold penalizou severamente as buscas mal-sucedidas. E todos esses códigos foram feitos no Google Colab, utilizando Matplotlib e funções em Python. Obrigado.